castelo forte é o nosso Deus. Então, vamos ler Mateus. Nós vamos para Mateus, no capítulo 8, do versículo 5 ao 13. É essa passagem que eu vou trazer como meditação nesta noite, falando aí um pouquinho a respeito de um personagem. Esse texto fala da cura do criado de um centurião. E esse é o texto que Deus colocou no meu coração para estar compartilhando aqui, então, nessa noite festiva e de gratidão pelo aniversário do pastor. Vamos ler juntos, né, um texto curto, então acredito que é possível a gente acompanhar juntos a leitura e tendo bastante atenção aos detalhes, porque é através deles que eu vou, né, extrair aqui os pontos da mensagem. Então, o título é A Cura do Criado de um Centurião. Vamos juntos? Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze, e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Vamos orar. Santíssimo Deus, te agradecemos mais uma vez pelo dia, o ar que respiramos, o trabalho, os estudos, as atividades, a proteção, o cuidado e a providência do Senhor com as nossas necessidades materiais, o alimento. Nós te agradecemos neste instante por estarmos na tua casa, na tua presença, na presença do Deus vivo e verdadeiro, e nós te bendizemos pela exposição agora da tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que esta mensagem possa edificar a todos os irmãos aqui presentes, que eu seja um canal realmente para comunicar aquilo que o Senhor me trouxe através deste texto, dessa passagem, e que ela alcance realmente espaço nos corações para o aprendizado, a edificação da tua igreja e, de uma forma especial, a vida do reverendo Wendel com toda a sua família. Que o Senhor possa nos esclarecer, trazer luz, para que nós possamos interpretar o texto com o devido cuidado, respeito, reverência, e que o Senhor possa, então, agora me usar como esse instrumento para comunicar esta mensagem aos irmãos. Te agradeço pela oportunidade, pelo privilégio, e que o Senhor me capacite na unção do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, antes de mergulhar propriamente dito ao texto, eu vou fazer uma breve introdução aqui de alguns conceitos que fazem sentido dentro do texto. Antes de ir para o personagem em si, eu vou conceituar um pouquinho e falar com os irmãos a respeito de comportamento humano. E aí eu vou, fazer essa introdução justamente para cair no título e depois realmente nos pontos da mensagem. Comportamento humano é algo complexo, que eu, há mais de 10 anos, me formei para estudar, para tentar compreender, aprofundar, mas, sem dúvida alguma,
não é uma régua, né, definida numa medida, porque é mutável. Nós mudamos o tempo todo. Às vezes, um comportamento que temos hoje, amanhã deixamos e passamos a ter um outro tipo de padrão comportamental. Então, o ser humano, em termos comportamentais, ele escolhe voluntariamente o que faz e, por isso, ele muda, porque o homem é mutável, é instável, é inconstante, é transitório. Então, são características de um comportamento humano, por variáveis várias. As nossas emoções que flutuam e aí direcionam, né, o nosso agir, nosso humor. E existe um fluxo, né? O comportamento ele não é solto, ele tem um fluxo, apesar de que ele é a parte que nós externalizamos, né? O comportamento é exatamente aquilo que eu estou trazendo em evidência, que eu estou expondo. Mas antes de expor ao olho, né, do outro, passa-se por um fluxo, e que começa nos nossos pensamentos, na nossa mente. Por isso, sabiamente, Paulo nos orienta, né, a cuidar dos nossos pensamentos. Tudo que é amável, justo, verdadeiro, de boa fama, se alguma virtude há, algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensar, porque é o gatilho para as nossas ações. Aquilo que acreditamos, as crenças, aquilo que norteia realmente o nosso pensar, vai conduzir ao nosso sentir. Então, aquilo que eu penso me conduz para uma sensação, um sentimento, uma emoção, e depois vem a minha ação, depois desse ciclo. Então, pensamento é o início, é o ponto A, o ponto de partida, ponto B é o sentimento, eu sinto, e aí depois eu vou externalizar com ações. Então, às vezes, nossos resultados não estão bons, nós não estamos nos agradando, né, com os resultados da vida, porque, às vezes, está comprometido esse fluxo. O meu jeito de pensar, o meu jeito de sentir e de agir não condiz, não está coerente, não está trazendo bons resultados. E aí, agora, a gente vai num outro conceito aqui, ainda na minha introdução, que é o conceito de liderança. Se a gente pegar de uma forma... Porque a gente vai falar de um personagem que era um líder. Então, por isso que eu tenho que conceituar liderança primeiro. Se a gente pegar o conceito em si, geral, da palavra, é uma capacidade que a pessoa tem de influenciar o outro a uma ação. Então, é uma competência, uma capacidade de que alguém, não necessariamente vinculado a um título, porque, às vezes, o título não remete à liderança. A pessoa pode ter um título de gerente e ele não ser um líder. Ele pode ter um título de coordenador, supervisor, de presbítero. É um título, mas não ele está amarrado à competência de liderar e de exatamente executar isso, que é fazer influência no outro para que o outro possa agir. É o outro que vai, né, a manifestar as suas habilidades, ele vai se movimentar em prol de algum objetivo. Então, o líder ele tem essa capacidade de influenciar e de unir as pessoas, porque aí ele direciona num propósito. Então, ele faz realmente com que as pessoas pensem e trabalhem da melhor forma possível em conjunto. Ele traz isso, aplicando suas forças, suas habilidades, para alcançar, né, determinados objetivos. E o líder ele pode fazer isso por duas vertentes, pelo poder ou pela autoridade. E não são as mesmas coisas, e não é o mesmo trajeto e o mesmo caminho. Se ele vai pelo poder, ele vai por coação, ele vai coagir, ele vai forçar, ele vai impor medo. E aí, o que vai ser feito por obrigação. Não vai ser feito de uma forma agradável, né? Por vontade, por um esforço próprio. Vai ser realmente por obrigação. Quando o líder ele faz por autoridade, o caminho com que ele vai exercer de influência não é por medo, e sim por autoridade, não é por poder, ele vai fazer com que as pessoas sejam influenciadas a fazer por boa vontade. Elas têm o impulso de fazer, de executar, de ir em prol de resultados, mas por boa vontade. O poder ele pode ser comprado, ele pode ser herdado, ou ele pode ser tomado. Já a autoridade não dá. Ela não pode ser comprada, herdada, tomada.
é um processo longo de aquisição e acúmulo de habilidades. Um líder não nasce pronto. E uma autoridade não se desenvolve, né, não é algo que já está lá no bebê, né, de forma inata. Tudo bem que algumas pessoas, talvez, elas tenham uma predisposição e competências que, digamos, fortalecem o músculo, né, para direcionar para a liderança. Porque, às vezes, já há uma habilidade, por exemplo, de comunicação, como eu citei aqui o exemplo, sem dúvida alguma, essa é uma habilidade, né, do nosso pastor, de se comunicar, de se expressar, tanto na questão oratória, porque aí tem técnicas, tom de voz, entonação, velocidade, pausa, ênfase, um monte de coisas que conduzem, né, a essa comunicação de uma forma mais assertiva, e também na questão escrita, né? Sem dúvida, é um produtor que diariamente produz e tem realmente uma competência muito afiada nessa questão, né? De trabalhar que seja um pequeno texto, um pequeno trecho, e aí ele desenvolve e produz algo grande a respeito daquilo, a argumentação, palavras, enfim. Então, existe essa habilidade de comunicação. Mas a habilidade de comunicador não o transforma em um líder. A liderança, ela realmente é um processo e ela pressupõe várias habilidades juntas. Então, ela diz a respeito de quem é a pessoa, do seu caráter, dos seus hábitos e a influência que exerce. E essa autoridade, ela é construída, é esse processo, e ela é construída no serviço, na lei da colheita. Se você pensar numa pessoa que é uma referência para você, que ela referência no sentido de te influenciar, e você, né, for tentar justificar por quê? É minha mãe, é meu esposo. E por que essa pessoa te influencia? Com certeza, no seu discurso, claro que você vai ressaltar as qualidades dessa pessoa e tal, mas, sem dúvida, no discurso, na defesa e na argumentação, você vai dizer que essa pessoa te influencia a fazer coisas de boa vontade. O que essa pessoa te pedir, você vai fazer com boa vontade, porque essa pessoa, em algum momento, ela te deu uma referência de serviço. Ela te fez algo voluntariamente também, ela se esforçou em prol de te servir de alguma forma, de atender alguma necessidade sua, de fazer um movimento para servir. Então, é a lei da colheita. Você me serve e eu te servirei. Então, eu faço de boa vontade porque um dia você fez. Então, é algo que é um movimento e essa autoridade, então, ela é construída. Pessoas com habilidades de fazer esse movimento para o outro, elas desenvolvem essa influência, e aí não precisa exatamente do título, né? Como eu disse. Às vezes não tem o cargo, o nome que pressupõe a liderança. A pessoa, ela exerce a liderança, às vezes sem o cargo. Ela se destaca dentro de um grupo de pessoas e ela tem realmente essa desenvoltura. Mas vamos caminhar aqui, então. Por que eu estou fazendo tudo isso? Nós pensamos em um líder, e existe um líder aqui, no texto que nós lemos, que ele tinha o título e ele tinha a liderança. Não era exatamente o título, mas ele tinha a liderança desenvolvida, a competência desenvolvida. E eu gostaria de falar a respeito de virtudes incomparáveis em um líder. Nesse líder que nós vamos, né, explorar aqui a história, mas são virtudes incomparáveis em qualquer contexto de pessoa, de liderança. E virtude é diferente de comportamento e de competência. Tudo que eu falei aqui até agora, eu falei de qualidades, a pessoa tem essa característica, ela tem uma competência. Mas quando eu afirmo que a pessoa tem a virtude, eu estou direcionando para uma constância de ações. A pessoa, ela não tem um comportamento aqui e agora, e amanhã ela muda. Ela tem uma constância. A repetição daquela competência, daquela característica, potencializa hábitos. Então, a virtude, ela está ligada a hábitos. É aquilo que eu faço com repetição. É aquilo que eu realmente tenho como constância. Inclusive, é uma frase de Aristóteles. Nós somos o que fazemos repetidamente. Excelência, portanto, não é um ato, mas é um hábito. Então, tudo aquilo que a gente faz e que a gente repete, a gente potencializa mais e mais, e aí a gente vai realmente fazendo cada vez melhor, com mais confiança.
até se tornar virtude. Então, para eu chegar a afirmar uma virtude de alguém, talvez a gente, claro, direciona como uma qualidade moral, um atributo, né, positivo de uma pessoa. E, de fato, tem a ver com isso mesmo, porque a virtude ela tem a ver com a disposição de alguém, né, de praticar o bem, de fazer o que é certo. Mas não é uma inclinação apenas, são hábitos constantes. É isso que muda quando eu vou realmente afirmar que a pessoa tem determinada virtude ou não. A virtude é uma prática e não um dado da natureza de cada um, né, que já nasceu. É uma prática, é uma constância, é realmente uma repetição, é um hábito. Tampouco é um mero conhecimento. Para ser praticada constantemente, a virtude precisa se tornar hábito. Então, ela é mais do que um conceito. Ela remete a uma conduta do ser humano, quando aí tem uma adaptação perfeita entre os seus princípios morais e a sua vontade humana. Casa isso, princípio e vontade, e aí o hábito e a repetição desenvolvem virtudes. Então, agora vamos para o texto. Eu conceituei comportamento, diferenciei comportamento de virtude, falei de virtudes e características de um líder. E no texto a gente tem aqui um cenário. Primeiro, Cafarnaum, uma cidade do Império Romano, à beira-mar, na Ásia Maior. É uma cidade que teve muita presença de Jesus, no ministério de Jesus, curas, pregações em sinagogas. Muito do ministério de Jesus se desenvolveu nessa cidade. E nós temos um personagem denominado centurião. Esse termo significa um líder militar. Ele era alguém com autoridade militar, que ele liderava a centúria, por isso centurião. Centúria é um termo que denota 100 soldados, um grupo de 100, por isso centurião. Era um líder que liderava 100, num contexto militar. E aqui no próprio texto, né, ele afirma, porque ele tem soldados, ele tem servos, então não eram só soldados que ele liderava, mas servos também. Então ele mesmo afirma aqui no 9, que ele reconhece que ele tem a liderança, mas que ele também é sujeito à autoridade. E aí eu gostaria, então, de falar de 3 virtudes desse centurião, e que a gente pode aprender com ele, e que sejam, né, hábitos praticados, uma continuidade. E a melhor forma, né, da gente realmente aprender um comportamento, uma das melhores técnicas para se desenvolver um comportamento, né, no processo educativo que seja, dos pais, de trazer um comportamento para, né, uma criança, é a técnica que a gente chama na programação neurolinguística, que é a modelagem. É você ir se aproximando através da observação de quem faz. Você observa como faz, e aí você vai se aproximando e vai modelando aquele comportamento para que você possa, né, também fazer parte aí do seu repertório. Então, a primeira virtude que a gente pode destacar aqui, e que eu espero que a gente, né, seja estimulado nesse personagem a praticar isso também todos os dias, e que o pastor também, o Wendel, se sinta estimulado a ter esse personagem como modelagem no aspecto de liderança, no aspecto de pessoa, é a virtude de amor. É a virtude aqui do altruísmo. No versículo 5, no versículo 6, ele manifesta, né, uma necessidade que ele tinha, né, ali um criado, e ele estava sofrendo horrivelmente, aí ele faz, né, um pedido, né, ele busca a cura desse criado. A começar daí, a gente já percebe uma atenção diferenciada, porque ele não coloca esse servo num lugar apenas de servo, no sentido pejorativo, mas, muito pelo contrário, ele traz um lugar especial para esse servo, porque ele chega a mencionar meu rapaz. Ele usa um termo que traz carinho. Ele não traz de uma forma pejorativa e negativa, simplesmente, mas ele realmente usa a palavra o meu rapaz, lá no versículo 8. Quando ele crê que com uma palavra de Jesus ele poderia ser curado. Então, ele traz a expressão meu criado, e depois ele vai para um pouco mais de intimidade, de carinho, de afeto mesmo, quando ele fala meu rapaz.
E a gente, às vezes, tem, né, percebido nessa cultura, nesse tempo que a gente tem vivido, o focalizar no eu, né, cada um literalmente com as suas necessidades, cada um na expressão, né, no seu quadrado, esse individualismo. E a gente tem muito pouco se importado com as necessidades do outro e conhecido o outro, né, trazido o outro para um relacionamento com intimidade, com carinho, com cuidado. Às vezes a gente tem personalizado as coisas, coisas têm tido o valor de pessoas, e não existe esse verbo não, pastor, que me corrijam, eu estou inventando. E a gente tem coisificado as pessoas, no sentido de inverter. O que é valor de pessoa está vindo para as coisas, para o objeto, para o consumismo, para, sei lá, bicho, carro, enfim. A gente está invertendo. E aquilo que é valor de coisa, a gente está trazendo para as pessoas. E aí a gente está trazendo as pessoas cada vez mais distantes, numa questão do amor genuíno e verdadeiro. E a gente tem que ter muita atenção, porque às vezes isso pode vir a nos afetar dentro da própria igreja também. Porque também é algo que a Bíblia afirma que, no final, o amor ia mesmo se esfriar. Então a gente precisa ter muito cuidado para manter a chama acesa. E que a gente não tem, com certeza, né, exemplo maior e referência maior do que o próprio Jesus, né, numa referência de amor. Então, se o próprio Deus é o amor, e a gente afirma amar Deus, então a gente tem a referência. E aí a modelagem fica mais fácil, fazer como Ele faz. Pensar, né, e se direcionar ao outro com o amor que Deus faz. Aí a gente modela o nosso próprio comportamento. E o amor estava presente nesse centurião, a ponto de que uma necessidade do servo não era a sua esposa, não era alguém que denotava uma responsabilidade ou um afeto tão grande, era o servo. Mas ele trouxe o seu liderado para um lugar de importância. E que seja também assim, que o reverendo Wendel aprimore cada vez mais esse cuidado, porque é isso o papel, de fato, do pastor, né? O pastoreio só pode ser feito com amor. Não tem como, né, que não se fazer isso mantendo a distância. Não é possível. É trazer para perto. É trazer realmente para os braços, para ser consolo, para ser abrigo, para dar o cuidado e suprir as necessidades, seja no aspecto de cura espiritual, aqui era uma cura específica, né? Mas seja no aspecto e nas questões de angústia de cura existencial, porque vem as crises existenciais que, com certeza, né, são demandas para o gabinete pastoral, para o atendimento, para o aconselhamento cristão. E, enfim, seja qual for, né, seja doença da alma, doença no sentido espiritual, mas que esse centurião seja exemplo para o senhor reverendo Wendel no sentido de amor pelas pessoas, para ter, de fato, resultados positivos em um mundo tão negativo e que vive conflitos justamente no campo, né, dos relacionamentos. E uma segunda virtude que a gente pode perceber aqui é a virtude da humildade. Então, além de amor, esse centurião, que tinha um lugar e uma posição de destaque no contexto militar, liderava um grupo de pelo menos 100 soldados, tinha servos, e que ele podia dar ordens e que realmente as pessoas, né, executavam. Ele era um líder, exercia muito bem o seu papel, mas isso não subiu, como usamos aí uma expressão, para a cabeça dele, no sentido dele achar que ele teria privilégios pela posição, e que, infelizmente, acontece, e é falha de pessoas com títulos de líderes, e que, às vezes, não têm a competência da liderança, mas que, às vezes, tentam usufruir de privilégios e benefícios pela posição que têm e se ausentam na condição realmente da humildade. E aí podem ser arrogantes no jeito de falar, imponentes, e aí eles querem liderar por poder, e aí vai com força, fazendo, né, aquela opressão que eu já disse no início aqui do meu discurso. Mas esse homem, ele se reconhece numa posição que ele tinha, ele afirma, ele sabia o título que ele tinha, quem ele era, a influência que ele tinha, mas ele se reconhece indigno de receber Jesus na sua casa. Ele afirma isso, são palavras dele,
E ele coloca que ele não era digno. Ele tem uma necessidade, mas ele entende que Jesus ele tinha total condição e poder para fazer essa cura à distância. A distância não seria um problema, porque ele afirma que ele não era digno, apesar de ser esse centurião, ter todo esse título, ter toda essa condição, mas ele se via indigno de receber Jesus na sua casa, quando Jesus afirmou que ia lá curar. Isso está também no versículo 8, logo no início. Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas uma palavra e o meu rapaz será curado. Talvez Jesus, nesse contexto, até dependia de uma segurança que vinha dele, já que ele era, né, do campo militar e ele cuidava da segurança pública, ele era esse agente que cuidava, né, e fazia esse papel. E talvez aqui Jesus poderia até, né, depender dessa prestação de serviço, né, dessa segurança e desse papel militar que ele tinha. Mas ainda assim ele reconhece quem Jesus era. Ele não se coloca maior. Talvez ele podia fazer esse papel, né, de segurança, mas ele reconhece o lugar do trono, né, que Jesus tinha, sendo homem, mas na mesma condição de Deus. E ele realmente coloca Jesus nesse lugar de superior que de fato é. Então ele não tem arrogância nenhuma. E o próprio Jesus também, assim como é a referência de amor, ele é a referência de humildade. Então, além do próprio contexto aqui do centurião, para a gente poder pensar e modelar, né, o nosso comportamento na perspectiva do comportamento do centurião, o próprio Jesus tem várias ações que denotam a humildade, a começar dele abrir mão exatamente desse lugar para vir ser homem, para assumir a natureza, né, de homem, deixando esse trono, vindo ao mundo, nascendo numa manjedoura, nascendo, né, numa estrebaria, num lugar mais impróprio e indigno, para que esse Deus pudesse vir a esse mundo, mas é o lugar designado. Ele lava os pés dos discípulos, ele viveu entre os publicanos, então ele é o maior exemplo de humildade. Então, hoje, né, pessoas às vezes têm aí matado mesmo umas às outras por falta de humildade, porque ninguém quer dar o braço a torcer, ninguém quer ser o primeiro a ceder. Então, há muitos atritos que têm colocado realmente a arrogância das pessoas, o ego inflado e, às vezes, realmente comprometido o relacionamento dentro de casa, no trabalho, num contexto da igreja, por falta da humildade. O tom que é dito, como vai, né, abordar o outro, e que a gente possa ser estimulado com esse centurião e o maior exemplo de todos, que é o de Jesus, e que assim seja também na vida do pastor Wendel, que ele entenda o seu local de dependência e o trono que é estabelecido por quem o chamou, né, o autor da sua vida, o seu fiel sustentador, e se inclinar de fato, né, a esse lugar de reconhecer que nada ele é, por maior que seja a sua referência de liderança, de pastor, de conhecimento intelectual, de títulos dentro desse cenário, mas que esse lugar humilde, sujeito e cativo à autoridade maior, que é a autoridade de Deus, que ele possa realmente ser humilde para entender o quanto que ele depende, em todos os aspectos, em todos os minutos de sua vida, do seu Criador, do seu sustentador. E a última característica e virtude que eu gostaria de citar está no versículo 10, que o Jesus afirma, né, o que Jesus pode falar de bom de nós, né, o que ele pode falar do próprio pastor Wendel, quando ele olha para o nosso comportamento. Será que há constância no nosso comportamento, a ponto de que de comportamento a gente possa afirmar virtude? Porque ele afirma, ouvindo isso, admirou-se Jesus, ou seja, houve uma observação de Jesus, a ponto de que ele afirmou, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel, ou seja, dentro dos judeus, ele está colocando aqui em Israel um grupo de pessoas, não houve, ele não achou fé como essa.
Então, fé é a terceira e última virtude que eu gostaria de compartilhar aqui, que Jesus traz como elogio, porque é justamente a questão da distância, né? Ele não entendeu que a distância e os quilômetros aí entre o lugar onde estava o centurião e Jesus e a casa com o rapaz doente, essa distância não era um problema, porque bastava uma palavra, haveria uma ordem de Jesus e o poder seria determinado, a cura poderia acontecer de forma instantânea. Isso depende da própria vontade de Jesus. Porque se ele quer curar ou não, se é ou não da vontade, né, de Deus, mas não é a distância que se colocaria como um obstáculo. Ele simplesmente creu, bastava uma palavra. Então, a fé é uma virtude encontrada nesse personagem, precisa ser também encontrada em nós, modelada em nós, vivida por nós, porque às vezes há muitos que se julgam aí, né, filhos de Abraão, como aqui o texto traz esse termo também. Há muitos que às vezes no meio de nós a gente se julga, né, santo, porque tentamos atribuir a nós mesmos qualidades e características, mas será que está presente, né, o amor, a humildade e principalmente a fé? Ou será que a gente está buscando entender a vontade de Deus? Porque nós não somos chamados para entender nada. A gente precisa simplesmente crer. A fé é isso. Ela pressupõe que você não tem que ter racionalidade para entender o que Deus está fazendo ou como Ele está fazendo, mas é aceitar que Ele é Deus. Ele é soberano, como cantamos aqui, então Ele governa. Então, a gente pode crer que Ele faz milagres, porque Ele não é e não tem comportamentos mutáveis. Ele não é homem para mentir, então Ele não mente, Ele não muda. O que Ele prometeu, Ele cumpre. E Ele é o mesmo Deus que operou milagres lá, aqui e para frente, no passado, no presente, no futuro. Teve, com certeza, vários episódios que nós muito bem conhecemos, histórias bíblicas dos milagres, das curas de Jesus, e Ele é o mesmo que pode fazer. Desde que a gente creia e confie na direção, para onde Ele está direcionando. Não é querer tomar o volante da mão de Deus e fazer do nosso jeito ou no nosso tempo. Porque, como o Natan contou aqui e ensinou no semáforo dele, pode ser sim, mas pode também ser o espera, e pode também ser não. A nossa fé, ela tem que aceitar as três condições, porque é a vontade de Deus. Plena, soberana, boa, perfeita. Isso é fé, não é ditar para Deus ou determinar, como talvez é uma expressão aí usada, de determinar para Deus o que a gente quer, e querer impor a nossa condição ou o nosso tempo. E é preciso ter fé para realmente abdicar de uma carreira, uma trajetória acadêmica, lá numa distância, não sei de quantos quilômetros, não, mas numa cidade chamada Januária, abrir mão disso tudo, abrir mão, e como Abraão também, né, ouvir Deus falar, deixa a parentela, deixa tudo e vai para a terra que eu te mostrarei, chamada Vale do Jatobá. E isso realmente pressupõe fé. É preciso virtude de fé para entender que Deus está dizendo, agora esse ciclo encerra e vai para uma outra direção. É para algo novo, pessoas novas, um rebanho que eu vou te mostrar lá. Mas vai, simplesmente vai, obedece. É necessário fé, porque não tem que entender Deus, mas está confortável aqui. Poderia talvez estar, não sei, né? Estou falando aqui da minha cabeça. Mas ele tinha algo preparado. E aí ele teve que realmente sacudir e falar, Wendel, agora não é mais a este lugar ou este trabalho, mas eu vou direcionar para um outro trabalho, vai para a terra que eu te mostrarei, vai cuidar daquele rebanho que eu vou te mostrar. Então, a gente precisa desenvolver estas virtudes todos os dias, e essas três virtudes, além, né, claro, da pessoa do centurião, que foi o meu personagem aqui usado, elas são virtudes presentes, né, com certeza, no nosso maior modelo e referência para modelar o nosso comportamento, que é Jesus. E eu tenho certeza que são virtudes já identificadas também, né, no nosso pastor. São aí um pouco mais de 100 dias, 100 e eu não sei quantos dias aí, mas, enfim, alguns meses, né, de convivência, e a gente já pode perceber esse amor, esse cuidado, essa humildade,
para falar, para cuidar, para ir no público e, com simplicidade, conseguir alcançar uma linguagem que, de fato, se adeque para o ensino. A fé para acreditar que, realmente, Deus tem um propósito para esse chamado, e ele disse sim. O que vai acontecer não importa, porque Deus está no controle e na direção. E é claro que a família também, porque é um chamado que pega todo mundo. Então, vai todo mundo para essa terra e que, né, Deus possa confirmar essas virtudes dia após dia na sua vida, pastor, na sua família, para que o Senhor possa continuar sendo o exemplo, porque aí a igreja se modela pelo comportamento do pastor também. Então, ele se torna uma referência. Então, o que ele faz, a gente vai fazendo, porque é a modelagem. É isso que a gente realmente tem numa questão de liderança. Então, é de fato o papel que o líder faz, ele influencia. E ele precisa, é claro, né, influenciar com discernimento, com temor, com reverência, porque é ele quem dá o tom, né? É ele quem mostra, de fato, como a gente deve servir, adorar, fazer, né, o culto para o nosso Deus de uma forma que seja agradável a Deus e não aos homens. Então, esta é a mensagem que Deus me trouxe, que a gente possa, então, aplicar e, com todo carinho, pastor, continue sendo esse pastor amoroso, exercendo humildemente esse papel, é o cabeça da igreja, é o presbítero regente, mas que, é claro, precisa de ter humildade para entender, às vezes, não sei, as ideias, o posicionamento dos outros, porque lidera junto, né? É cooperação, é operar com. Então, isso é cooperação. Então, é realmente uma liderança em conjunto, e que não é fácil, porque pode haver, né, ideias e situações que possam haver divergências, mas com a fé que Deus realmente te trouxe para esse propósito, para ser o nosso pastor. Então, que Deus continue te abençoando e cuidando da sua vida e do seu ministério e do seu casamento, porque hoje a data de tudo é do aniversário, é do casamento. Então, que Deus continue te abençoando muito.